Vamos lá para mais um tema, dando continuidade aí sobre esse caminhar, né? Sobre esse conhecimento sobre a maturidade, sobre sair deste lugar da menina mimada, a menina autorreferente, onde tudo dói, aonde tudo é para afetar. Nós acabamos de ter nosso encontro agora à tarde, foi um encontro muito especial, né? Podemos sentir a presença do Senhor tocando ali nas nossas emoções e foi muito especial realmente esse encontro, né? Do último sábado, né? Se vocês vão estar assistindo esse vídeo na quarta-feira, e eu acabei de encerrar aqui o encontro com as meninas que puderam participar. E hoje nós vamos estar dando continuidade, né? Hoje já é o 5º tema, meninas. Se vocês têm noção que nós já percorremos um mês de 3 meses de caminhada juntas, nós já percorremos um mês, né? É muito importante e eu estou muito feliz realmente com aquilo que o Senhor tem feito. E eu queria falar para você, se você ainda não tem, né, sentido esse mover do Senhor, se você ainda não se sentiu tocada, tô vendo aqui minha blusa amassada, gente, olha para isso. Se você ainda não tem se sentido tocada por isso, por esse mover do Senhor, né? Por esse caminhar que nós estamos passando ali, eu venho convidar a você a se aplicar um pouquinho mais, reservar esse período do sábado para estar ali conosco, para você poder falar sobre as suas emoções, sobre aquilo que você sente e permitir que o Senhor vá sim desconstruindo algumas coisas, desconstruindo alguns conceitos que você tem, para que Ele possa fazer, né, a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a sua vida, tá bom? E o tema de hoje que eu tinha colocado para vocês é sobre identidade, né? Sobre ser filha, o que é ser filha. Todas nós, né, somos mulheres, nem todas nós somos mães que estamos aqui nesse projeto, mas todas nós somos filhas. Algumas de nós, né, temos uma percepção sobre o que é ser filha, nós tivemos um aprendizado, um conhecimento ali, né, na nossa infância, e outras tiveram outro. Então, assim, a forma como que nós fomos tratadas como filha fez com que nós chegássemos aqui nessa fase adulta com algumas brechas aí nas nossas emoções, e é sobre isso que nós temos falado. Então eu queria nesse tema de hoje falar um pouquinho sobre se você sabe qual que é a sua identidade. Então todas nós temos uma identidade, né? O nosso RG tá lá, o registro geral, que vai falar o seu nome, de quem você é filha, né, o dia que você nasceu. Então ali vai estar colocado no seu RG características que são apenas sua. Então quando você chega em algum lugar, você entrega esse documento, vamos dizer assim, e ali tem o que? Tem os seus dados, tem informações sobre você. Então essa é a sua identidade que você usa aqui na Terra, vamos dizer assim. E falando sobre filha, quando nós nascemos, nós recebemos ali um nome, né? Eu acho que até hoje os bebezinhos já saem, né? Com esse RG, com essa identidade. Antes, um pouquinho mais velho, mas agora a criança já nasceu, ela já pode ter ali o seu documento de identificação. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse documento dizendo que nós somos filhas desse pai e dessa mãe, ele não nos valida como pessoa. Ele é apenas uma identificação. Então, assim, no seu RG não vem escrito lá, tá lá Célia da Silva Marianos, uma mulher de 51 anos, madura, realizada,
mãe de 2 filhos lindo, tenho um genro maravilhoso, tenho uma nora maravilhosa, um netinho, um esposo. O RG não vem escrito nada disso. Da mesma forma que quando vocês olham para mim, vocês não vê nada sobre mim. A única coisa que vocês vê é a minha aparência, você não vê o que está dentro de mim. E quando eu venho falar aqui hoje sobre identidade, é a sua identidade como filha, tá? Às vezes dentro da sua casa você não se sentiu aceita como filha. É sobre isso que nós conversamos na aula passada, no encontro passado. Então, quando nós não temos essa aceitação, o que acontece? Nós vamos para a fase adulta com a 4ª camada da personalidade aberta e nos tornamos uma pessoa autorreferente, uma pessoa que ela é totalmente dominada pelos seus afetos. Ela é dominada por aquilo que acontece. O óculos dela, ela enxerga o mundo sobre as emoções dela. Então, tudo que acontece é para atingir. Nós usamos o exemplo lá do marido que fala que a comida está salgada. Nós usamos o exemplo também de quando você está, por exemplo, no trabalho ou na igreja e a pessoa passa e não olha na sua cara, você nem sequer pensa que aquela pessoa pode estar com algum problema. A única coisa que você consegue pensar é que aquela pessoa tem algum problema com você. Então, assim, é autorreferente. Aquela pessoa não gosta de mim. O meu filho está chateada comigo. Meu esposo está fazendo isso para me atingir. Ele está fazendo isso para me ferir. Então, quando na sua vida, quando na narrativa da sua história tiver muito eu, ou mimimi, olha o mimimi. Quando tiver muito mimimi, é porque você está aí com o seu contorno afetivo aberto. Deveria ter sido fechado por quem? Pelos seus pais, mas não foi, não aconteceu. Aprendemos também que nossos pais nos ofereceram aquilo que eles tinham. Muito possivelmente eles também chegaram na fase adulta com o contorno afetivo aberto. Lembrando para vocês também que isso aqui não é um curso e eu não estou me aprofundando na teoria das 12 camadas, tá? Coloquei uma visão geral e estou me atentando apenas para essa condição da 4ª camada, que é onde os afetos deveriam ter sido fechados para que nós, quando chegássemos à vida adulta, pudéssemos saber como resolver questões da vida adulta. Nós encontramos hoje muitas mulheres que não sabem resolver questões básicas, tá? Questões básicas mesmo da vida. Então, assim, o porquê que isso acontece? Primeiro fato, porque os nossos pais não nos deram ali na infância, nós chegamos na fase adulta e a gente não parou para observar isso, observar as nossas atitudes, observar como reagimos. Então, por isso nós estamos aqui, estamos falando e aprendendo sobre isso, tá bom? Então, eu quero trazer uma leitura aqui para vocês também, falando um pouquinho como nós vamos, a partir de agora, nos enxergarmos como filhas de Deus. Lembra que nós estamos nesse caminhar, o caminhar do Ruiós, filhas maduras de Deus. Nós já aprendemos também que quanto mais maduras nós formos, menos nós vamos sofrer e mais o Senhor irá nos usar. Somente uma árvore madura pode produzir frutos, tá? A árvore madura produz frutos. Agora, uma árvore imatura não pode produzir, ela precisa chegar na sua fase madura para poder produzir, tá bom? E dos frutos vêm as sementes, né, que vão ser esparramadas por aí e vão gerar novas árvores que vão se tornar maduras e assim o ciclo da vida vai seguindo. Eu queria trazer um pouquinho para nós hoje a questão da ansiedade, então vou ler um texto para vocês. Quem anda ansiosa é ansiosa pela própria vida. Podemos tentar justificar dizendo que a ansiedade é por causa do filho, é por causa do marido, mas eles fazem
parte da nossa vida, ou seja, é uma perspectiva autorreferente. Lembre-se que nós aprendemos que uma pessoa autorreferente é uma pessoa que não fechou o seu contorno afetivo. Todo pensamento e emoção indevida derivam da falta de aceitação. Portanto, a aceitação é a base de uma vida equilibrada. Se você não se sente aceita, você não estabiliza os seus afetos e isso te deixa limitada. Então, essa é a questão. Depois de adulta, o que nós vamos fazer, né? A aceitação deveria ter vindo ali dos nossos pais, mas nós já estamos na fase adulta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar os nossos pais para que eles nos dê esse amor, para que eles nos dê esse afeto. Vocês já podem ter observado que isso é muito falho, né? Essa é uma forma falha da gente buscar esse contorno afetivo. Por quê? Porque você já deve ter percebido, e a Lu até trouxe uma questão assim também, né, hoje, da gente observar que às vezes a gente fica buscando fechar o contorno afetivo no marido, no filho, no colega de trabalho, gente. Quantas meninas tentam ter uma amizade diferenciada para que esse contorno afetivo seja fechado. E é algo muito frustrado porque ela não consiga. Porque ela não consegue, não consiga, né? Qual é a necessidade? Qual é a nossa necessidade? É a necessidade do pertencer a alguém, entendeu? Então, assim, quando nós somos criança, nós queremos nos sentir aceitos pelos nossos pais. E a criança, ela faz uma leitura da vida bem literal. Então, assim, ela não consegue, em algumas vezes, entender a repreensão como um ato de amor. E vamos falar a verdade, muitos de nós, né, como mães, não sabemos repreender usando um ato de amor, porque até a palavra de Deus vai nos direcionar nessa questão, porque Deus repreende aquele a quem Ele ama. Então, assim, a repreensão em si não é algo ruim, mas a forma que a repreensão é feita é que vai trazer sobre aquela criança a questão da rejeição muitas vezes. Porque o olhar dela, ela não conseguiu entender que aquilo ali era uma correção para o bem, tá? Nós trazemos muitas vezes uma carga muito pesada sobre os nossos filhos e também recebemos isso da nossa infância. Chegamos na fase adulta, o que nós vamos fazer? Se você não recebeu a aceitação dos seus pais, nós precisamos andar de acordo com o entendimento que nós já temos hoje, tá? Por mais que existam várias técnicas para que você saia da quarta camada, você precisa se lembrar que a maturidade não é um critério para a salvação. Você pode ser extremamente madura e ir para o inferno assim mesmo. Nós não estamos falando dessa questão, tá bom, meninas? Uma das estratégias para você sair da quarta camada é você buscar as motivações da camada seguinte. Então, como nós não estamos nos aprofundando aqui em todas as camadas, então eu não vou trazer para vocês, por exemplo, qual que é a motivação da quarta camada, da quinta camada, né? Então, assim, mas o que eu posso falar para vocês? A sexta camada, ela é a camada da força, né? A sexta não, a quinta, desculpa. A quinta camada, no caso, a motivação dela é testando a sua força no mundo. Então, para a gente sair dessa quarta camada, o que a gente vai fazer? A quarta camada é a questão da autorreferência e a questão dos afetos, certo? A gente precisa crescer, a gente precisa sair dessa quarta camada. Então, uma coisa que como ferramenta se usa é você colocar para sua vida, para sua rotina, coisas que você considera coisas difíceis, mas que na verdade não são tão difíceis assim. Por exemplo, ir dormir e deixar a pia sem louça, tá?
Buscar ter uma vida mais saudável. Que mais que fala aqui? Ficar bem vestida em casa, ficar bonita. Por exemplo, eu fiz um exercício muito legal, vou dividir aqui com vocês, que é uma questão que você vai se forçar a ir para sair dessa quarta camada, aí, por exemplo, para a quinta camada, que é uma camada mais madura. E cada vez você vai subindo e indo para essa questão aí da maturidade, tá? Se você tiver um interesse maior, é só buscar na internet, tem várias pessoas que ensinam sobre a teoria das 12 camadas, tá bom? Mas, por exemplo, uma coisa que eu fiz de exercício por uma semana e que eu posso deixar aqui para vocês é uma questão assim, ó, aquilo que você pode fazer sozinha, não peça para ninguém fazer. Aquilo que você pode fazer sem pedir ajuda, não peça ajuda. Por exemplo, você sabe que precisa colocar o lixo lá fora. E aí você pode colocar, mas como você fala assim, ai, mas eu já fiz isso, já fiz a coisa, aquilo lá. Lembra do mimimi? Toda vez que você tiver com mimimi, você toma a atitude de fazer o que uma pessoa adulta faria. Então vamos supor, se é para colocar o lixo lá fora, se você pode colocar, não peça para ninguém colocar, coloque. Se você pode lavar a louça, não peça para ninguém lavar, lave. O que isso está querendo dizer? Que você está tomando uma atitude, uma postura para o amadurecimento. Tem um exemplo no livro que eu sempre recomendo para vocês, que é o Casamento Sagrado, que o pastor ele fala o seguinte, que toda vez que ele abria a geladeira, toda vez que ele abria o freezer e ia pegar gelo, a caixinha de colocar água para fazer o gelo, a forma, né, a forminha de gelo estava vazia. E ele falou que aquilo consumia ele e ele ficava muito nervoso, e ele falou que todas as vezes ele falava assim, mas não leva 1 minuto para encher essa caixinha, essa forminha de gelo com água, mas não leva 1 minuto para encher. E ele falou que um dia ele pegou essa forminha de gelo e ele falou isso, né? Não leva 1 minuto para encher essa forminha de gelo. E ele falou que o Senhor falou para ele, o mesmo 1 minuto que a sua esposa vai gastar, é o mesmo 1 minuto que você vai gastar agora. Vá lá, encha e coloque no freezer. Lembra que a gente falou da questão do mimimi? Toda vez que a gente fala né? Está fazendo isso para me afetar, para me deixar nervoso. Então, assim, toda vez que você tiver numa situação de mimimi, você pensa e opte por fazer aquilo que lhe custe alguma coisa. Isso é uma forma da gente sair dessa questão da autorreferência, porque a gente está sempre com o nosso olhar para nós. Entendeu? Então, colocar o olhar sobre o outro vai te ajudar a sair desse lugar da autorreferência, tá bom, meninas? É um exercício que eu deixo aqui para vocês, tá? E outra questão que eu quero tratar aqui com vocês é a questão também da aceitação. Então, assim, nós precisamos, para a gente sair dessa quarta camada, nos sentir aceitas por alguém. Por isso que a gente procura fechar o contorno afetivo no pai, na mãe, no colega. Mas a partir do momento que você entendeu que este não é o lugar dessas pessoas, você precisa trazer alguém para esse lugar. Porque quando você é criança, o que você tem na sua mente? Você precisa ser aceito, você precisa ser validado, entendeu? Na sua infância com as suas questões emocionais. Eu sou amado por aquilo que eu sou e não sou amado por aquilo que eu posso fazer. Eu não sou amado por aquilo que eu posso dar. A gente vai encontrar muitos adultos assim. Muitas pessoas vivendo uma vida de mentira por querer oferecer algo que muitas vezes eles não são, tá? Muitas vezes não são, mas eles querem oferecer para se sentirem aceitos. E numa dessa, a pessoa entra em relacionamentos errados, elas formam famílias com esse conceito, vão para um casamento com esse conceito, tá? De
agir de determinada forma para ser aceito. Tá, meninas? Então é sobre isso que eu quero que vocês reflitam e é sobre isso que nós vamos conversar na semana que vem. Porque nós precisamos achar a nossa identidade, quem nós somos de verdade. Vamos ler aqui, ó. A gente estava falando, né, que a maturidade não tem a ver com a salvação. Essa questão de nós buscarmos a maturidade é para que a gente possa viver aqui nessa vida de uma forma que nós possamos glorificar o nome do Senhor e de uma forma que a gente possa cumprir o propósito que Ele nos fez. Porque se a gente está vivendo uma vida de mentira, uma vida que não é aquilo que a gente é uma vida que a gente está vivendo só para ter a aprovação do outro, a gente não está vivendo o propósito de Deus aqui na Terra. Então é por isso que nós devemos lutar. É para isso que nós devemos caminhar. Lembra que eu falei para vocês do livro da Dev Titus? Que quando eu abri a caixa do livro, o Espírito Santo falou comigo e ela continua falando. Ela tinha um propósito na vida dela. E esse propósito, quando nós descobrimos o nosso propósito, ele não vai morrer. Olha, só daí você percebe o quão valioso você é e que você não precisa buscar essa aceitação nas outras pessoas, tá? Amadurecer não dói, mas viver numa vida imatura dói, né? Porém, nós temos o convite da graça para amadurecermos e vivermos em abundância, conforme está escrito em Isaías 1, 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então, assim, comer o melhor da terra está preparado para os filhos maduros de Deus. Você quer comer o melhor da terra? Então se prepare para isso, tá bom? A Bíblia diz em João 1,14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Um dos significados da palavra graça é aceitação. Jesus veio a este mundo e sabia que teríamos pais imperfeitos e que eles não conseguiriam estabilizar os nossos afetos. Então Cristo vem ao mundo cheio de aceitação. Aceitação é sentir que pertencemos a alguém. Então, por isso que tem aquela questão, né, que a pessoa fala: eu não recebi o amor do meu pai, não recebi o amor da minha mãe. A pessoa se sente meio perdida no mundo. Eu pertenço a quem? Eu sou de quem? Tá? Logo, essa aceitação não tem nada a ver com a ideia humanista autorreferente de se aceitar e viver a vida de acordo com o que você deseja, né? Isso aqui não é sobre isso que nós estamos falando, né? Como uma desculpa para ter uma postura sem qualquer mudança ou amadurecimento. Por exemplo, eu sou grossa porque eu sou assim mesmo e Deus me aceita assim. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer assim que a gente deve viver com um sentimento de pertencimento a alguém, a algum grupo ou a alguma coisa. Quando o ser humano não se sente aceito, prestem atenção nisso, ele se desespera. E o nosso coração anseia por aceitação e a busca, muitas vezes nos lugares errados e da forma errada, como a gente já havia comentado. Trazendo exemplos para a nossa realidade, se o marido prefere sempre se dedicar ao trabalho, pode ser que ele esteja buscando ali a aceitação que ele anseia. Assim como uma dona de casa que foge dos seus afazeres e perde muito tempo em redes sociais, ou um esposo que passa muito tempo só jogando videogame, ou ainda uma mulher que depois de casada e com filhos, busca a aceitação dos pais o tempo todo. Ainda tem os que buscam em vícios e em todo tipo de pecado. A busca por aceitação é tão forte no ser humano
que o primeiro registro de Deus falando com Jesus nas escrituras sagradas em seu batismo, o Pai se dirige ao Filho e reforça esse pertencimento de Cristo a Ele, como está escrito em Mateus 3,17. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, e nele eu tenho alegria. O ser humano tem a necessidade da gente se sentir, esse aqui é meu filho. Eu gosto de chamar os meus filhos assim, filho, filha, oi filho, né? Eles são meus. Então assim, nós temos essa necessidade. E a Bíblia nos mostra que, assim como Deus reforça essa sensação de pertencimento a Cristo, Ele também o faz a nós. Tá bom, meninas? Então, a aceitação que nós buscamos, ela precisa ser buscada em Deus, tá? A palavra de Deus vai dizer que Ele nos ama como nós somos, Ele nos aceita, esse amor benévolo que deveria ter vindo de nossos pais, que em alguma situação e por causa de alguma vivência deles, eles não puderam suprir essa falta ela vai ser preenchida em Deus, tá? E como fazer isso? De diversas formas. Uma das formas que eu gosto muito de falar, a questão do espelho, é você se olhar no espelho e dirija a você as palavras que no fundo do seu coração você sente falta. O que você sente falta de ouvir? Que você é querida? Que você é aceita, que você é amada, que você é importante, que você é valiosa. É isso que você sente falta? Então comece a declarar essas palavras sobre a sua vida. Por quê? Porque sim, isso é verdadeiro. Todas essas palavras, todas essas faltas que você tem, elas podem ser supridas em Deus. E isso não é aquilo que eu falo, que é uma historinha, isso é verdade. Quando você fala assim, eu quero me sentir amada, você pode ter certeza, Deus te ama. Eu quero me sentir valorizada, você pode ter certeza, Deus te valoriza. Eu quero me sentir compreendida, ninguém me compreende, Deus te compreende. Eu quero me sentir aceita, Deus te aceita. Então assim, permita-se, porque às vezes a gente cria uma resistência tão forte e a gente não quer aceitar esse amor. A gente não quer se lançar nos braços do Senhor. A gente prefere se lançar no braço da ansiedade, no braço da tristeza, nos braços da depressão, nos braços da enfermidade, para ver se de alguma forma esse amor que a gente não alcançou chegue até nós, tá? Então assim, não generalizando, nunca generalizando, mas se você ouviu essa palavra e você conseguiu identificar que você, por buscar o seu afeto, você olha para você e fala assim, eu me coloco nessa situação para que as pessoas olhem mais para mim, para que as pessoas me deem aquilo que eu sinto falta. Eu queria te fazer esse convite, volte o seu olhar para o Senhor, rasgue o seu coração diante dele e deixe que ele conduza a sua vida, deixe que ele conduza os seus passos. Foi isso que eu fiz. E é uma caminhada, meninas. É uma caminhada. Não importa a idade que você tem, não importa. Não importa se você tem 50, 60. Não importa se você tem 15, 20, 25. Quanto mais cedo a gente entrar nesse caminho da maturidade, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Porém, não quer dizer que se você já tem 60, 70, 80 anos, você não pode reconhecer isso. E esse é o melhor caminho, reconhecer que nós até aqui andávamos de um jeito e reconhecer que nós precisamos mudar a rota. Sabe aquele negócio quando a gente entra num caminho errado e aí o Waze fala recalcular a rota? Às vezes é isso que precisa, somente isso, recalcular a rota e trilhar, né, o caminho correto. Entenda. Você é amada por Deus e Ele te aceita. E essa aceitação,
ela vem junta, né, com mudanças, com questões que muitas das vezes nós vamos olhar, que o Senhor vai nos levar a olhar para dentro de nós e ajustar algumas coisas. Então, se você ouvir, depois que você ouviu essa palavra, você ouvir o Espírito Santo falar com você, recalcular a rota, se entregue. Se entregue, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Não tenha medo. Ele te conhece, Ele conhece você do jeitinho que você é. Deus não se espanta. Deus não vai olhar para você e falar, não sabia que você era assim. Isso não existe. A única pessoa que sabe exatamente como nós somos é Deus. Então fique despreocupada. Se apresente diante dele, rasgue o seu coração e nós conversamos mais sobre isso no próximo sábado. Fique com Deus e até lá.